Aleluias. Paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Antes de você se assentar, abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, no capítulo 9. Amém, glória a Deus. Amém. 1 Samuel, capítulo de número 9, versículo 1, diz assim: E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim, um homem poderoso. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía do povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Por isso disse Quis: toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai procurar as jumentas. Versículo 5. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflige agora por causa de nós. Porém ele disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, um homem honrado, e de tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora, porventura, nos mostrar a caminho da onde devemos ir. Versículo 14. Subiram, pois, a cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto, porque o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: eis aqui o homem de quem eu te falei, este dominará sobre o meu povo. Agora, abre comigo agora no capítulo 10, para frente. Versículo 1 fala assim, ó: então tomou Samuel um vaso de azeite, e o derramou sobre a cabeça, e beijou-o e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? No versículo 6 e 7, para finalizar: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. E há de ser que, quando esses sinais te vierem, faze o que achar na tua mão, porque Deus é contigo. Amém? Ora, Deus. Vamos orar só mais uma vez, só apresentando agora a palavra ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, apresentamos, Deus, essa palavra, Deus. Fale aos nossos corações, Senhor. Que o Senhor, Deus, me dê sabedoria, Deus, para que tudo aquilo que o Senhor tem, Deus, falar a direção nessa noite, o Senhor, Deus, venha falar, não venha poupar nada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, amém? Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Deus me deu essa palavra, uma mistura, né? Uns anos atrás, e acabei juntando com algumas outras coisas que, ao longo dos anos, eu e minha esposa, minha casa, assim, nós temos vivido. E hoje eu queria passar para vocês, assim, um pouquinho de mais ensinamento, essa palavra. E sobre esse livro, esse texto que nós lemos nessa noite, Deus mostra, se você voltar um pouquinho antes, você vai ver que o povo de Israel, ele começa a querer se igualar aos povos vizinhos, e ele acaba entristecendo um pouco o coração do Senhor, e ele fala: olha, a gente não quer mais ser só guiado pelo próprio Deus, a gente quer ter um rei, um ser humano aqui na terra, com um exército, com uma pessoa que seja o nosso líder. Isso entristeceu um pouco o coração de Deus, mas Deus foi e levantou aquilo que eles pediram. Levantou um rei chamado Saul. E o chamado de Saul
talvez foi um pouco parecido assim com de muitas pessoas que eu comecei a chegar. Talvez você é uma das pessoas, você disse, eu nunca vou entrar numa igreja evangélica na minha vida. Talvez você olhava para aquelas pessoas, aquelas igrejas mais pentecostal, que fala que tem outro cara no chão, sai correndo, você fala que gente, não é dizer que talvez você é um desses. Então talvez você achou que você falou talvez quantas vezes, nunca vou ser cristão, você fez esse negócio de igreja, só que às vezes você se deparou com uma situação na tua vida que foi a forma que Deus fez na tua vida, igual a de Saul. Você perdeu alguma coisa. E quando você perdeu alguma coisa, você precisava achar essa solução para o teu problema. E mal você sabia que Deus estava só criando uma armadilha para ele te encontrar. Então talvez você entrou aqui nessa noite e você nem esperava isso. Mas eu creio que o Senhor te trouxe aqui porque Ele te encontrou. E Ele quer fazer algo sobrenatural na sua vida, amém? E a palavra de hoje fala sobre que Deus Ele escolhe, Deus Ele chama muitas pessoas, a Bíblia fala, né? São chamados, mas Deus Ele escolhe só aqueles que estão preparados. Deus Ele escolhe para quem? Para você viver o propósito de Deus nessa terra. Então talvez você ache que a sua vida, muitas vezes, ela foi uma vida de que você nasceu para você trabalhar naquela empresa, ter essa família, morrer e acabou. E Deus tem muito mais que isso. Né? Só quem hoje está alinhado ao propósito fala, meu Deus, como é bom estar servindo ao Senhor, como é bom entender para que Deus me colocou, para que Deus me deu esse talento. Puxa, hoje eu falo em público, eu tinha uma facilidade de apresentar trabalho na escola, na faculdade inclusive, e eu andava só com a turminha do fundo, assim, sabe? Então, era aqueles que não estudava nada, não sabia nada, mas a gente, dá o papel agora aí, que é trabalho hoje? Dá agora, a gente lia 3, 4 palavras e falava, enrolava aí, mas apresentava como se estivesse entendendo tudo. Sentava na mesa, assim, sabe? Como se fosse, dominava tudo. Aí Deus fala assim, então, esse talento que você está aprendendo aí em falar, eu quero usar isso aí. Então hoje, graças a Deus, hoje eu posso dar um pouquinho de algum talento, vamos dizer, que Deus tenha me dado, para poder estar trazendo uma palavra. Então Deus vai te capacitar de inúmeros talentos. Saul, ele não foi assim. A Bíblia fala assim que Saul, ele não se achava. Eu sou o menor da tribo de Benjamim. Puxa, o Senhor tem comigo. Mas assim, Saul, a Bíblia mostra que ele era um homem assim, era um valente, era um corajoso. Aqui eu coloquei assim que ele era um homem decidido. Aquilo que não, eu vou achar as jumentas do meu pai, eu vou atrás dela. A Bíblia fala que ele foi de cidade em cidade, procurando. Então ele era um homem que ao longo da vida dele, aquilo que dependia dele, ou seja, as ações, o preparo, aquilo ali que dependia dele, ele estava pronto. Até ele se encontrar com o Senhor, para que Deus pudesse colocar agora o propósito do Senhor agora na vida dele. E aqui, Saul, ele teve que perder as jumentas do seu pai para ser encontrado. Então, assim, é como eu disse, talvez a gente venha para a igreja muitas vezes perder a saúde. Você imagina? Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Você entende que o Elon Musk é o homem mais rico do mundo. Nunca existiu uma pessoa mais rica como ele. Você entende que ele é uma pessoa que ele é separado, ele não tem um relacionamento bom com os filhos. Isso as notícias dizem, né? Não conheço ele. Então você entende que até esse homem, ele é uma pessoa igual a você, que tem problemas também. Pode ter todo o dinheiro na face da terra. Tem problemas que chegou na casa dele também. Ele pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se um dia Deus permitir uma doença chegar na casa dele, não tem o que ele fazer. Então muitas vezes a gente se achega à presença de Deus porque a gente perdeu a paz, perdeu a saúde, está perdendo a família, está perdendo o casamento. Só que essa é uma das formas que assim, puxa, Deus permitiu, porque assim, foi uma das formas que falou assim, cara, se você não tivesse nada disso, você nunca ia lembrar de mim. Então Deus, ele nos coloca numa situação de que, puxa, caramba, agora é só Deus. Minha última alternativa é entrar na igreja. Aí Deus falou assim, é exatamente isso. Porque se tivesse mais alternativas, talvez nós teríamos buscado. E talvez você não estaria aqui essa noite. E eu vim anotando algumas práticas, algumas coisas que eu tenho vivido na minha vida desde pequeno. Cresci nos caminhos do Senhor, eu, minha esposa também.
E algumas coisas que hoje, graças a Deus, tem refletido na minha casa, na minha empresa, em muitas decisões que eu tenho que tomar ao longo do dia, da vida, né? E eu queria falar para você um pouquinho do diagnóstico de pessoas que hoje se encontram perdidas e que não estão preparadas ainda para viver aquilo que Deus, porque ainda falta pequenas atitudes que dependem de nós. Então, assim, hoje, você entende que a Bíblia ela fala assim que nós hoje, o ser humano, ele é composto por corpo, alma e espírito. Então, você hoje tem seu corpo, sua carne. Seu corpo, você tem controle disso. Se você quiser pegar uma faca agora e cortar seu braço, você consegue fazer isso. Você tem controle disso. Agora, se você quiser fazer... Agora, tem duas outras coisas que não tem como você fazer. Que isso realmente, assim, ou você aprende a manipular e o outro está nas mãos de Deus. Então, assim, você tem seu corpo. Agora, você tem o seu espírito. O teu espírito é Deus. Tem pessoa que se joga do quinto andar não morre. Porque Deus falou assim, eu não vou te levar. Teu espírito vai ficar aí, você vai pro hospital, ficar todo arrebentado, mas não chegou a tua hora aí. Mas tem as nossas emoções. E as nossas emoções nós precisamos aprender a lidar com elas ao longo da nossa vida. A nossa alma é onde está composta as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então são coisas que assim, alguém hoje brigar com você, te xingar, fazer qualquer coisa, talvez você vai ficar triste. Você não vai conseguir segurar isso. Não, vou me isentar disso. Não, vou ficar triste. Não, você vai ficar. Alguém te fechar no trânsito, você vai ficar bravo, vai ficar irado. Então são coisas que Deus precisa nos ensinar a gente, muitas vezes, a dominar isso. E muitas dessas coisas, e muito desse despreparo nosso, está atrelado à nossa alma. Então assim, você hoje vai conseguir olhar para a tua vida, e você vai conseguir olhar e falar assim, Deus, o que ainda está desalinhado, que eu não consigo ainda hoje... Está vivendo aquilo que o Senhor quer, ou pelo menos ter uma vida em paz. Ter uma vida, puxa, você fala assim, caramba, todo mundo parece que tem um casamento legal, o meu não anda. Todo mundo parece que consegue trabalhar, ganhar dinheiro, guardar, comprar um carro novo. E eu não consigo, meu. Então são coisas na nossa vida que muitas vezes não está atrelado ao mundo espiritual. Não, é atrelado às ações aqui nessa terra. Então hoje, você vai conseguir se diagnosticar e ver aquilo que talvez esteja faltando na sua vida. Uma dessas situações, viver no pecado. Eu anotei uma frase que eu tinha ouvido há muito tempo que fala assim, ó, que o pecado, ele te prende mais tempo do que você achava, te leva a lugares mais distantes que você desejaria ir e vai te exigir um preço maior do que você está disposto a pagar. Se você ler a Bíblia, você vai ver lá toda aquela lista dos frutos da carne e os frutos do Espírito. Então, Gálatas 5, né? Gálatas 5. Então, aqui assim, eu lembro de um amigo meu que eu ganhei ele para Jesus, e ele se aproximou e, puxa, só quero viver para Deus, só quero viver para Deus. E aí chegou um tempo que o problema dele, ele se envolvia com muita gente errada, balada, mulher. E aí ele saiu da presença de Deus. Ele tinha se convertido, tinha ido para o encontro, já estava vendo algo bonito na mão do Senhor. Só que a Bíblia ela fala que é assim, puxa, quando o Senhor ele vem, ele limpa a casa, ele limpa o nosso coração, a nossa mente, transforma a nossa vida, a casa está limpa. Só que o inimigo aí fora é aquele que nos escraviza, que vicia você um monte de coisa. Ele está só rondando. Porque o dia que ele vê que não tem mais ninguém protegendo essa casa, ele entra, e a Bíblia fala que se ele entrar de novo, ele traz 7 vezes pior. E aí depois de um tempo eu me deparei com ele tinha sofrido um acidente de carro, bêbado, perdeu o carro dele, ele quebrou a perna, ele chegou a falar para mim e falou assim, cara, eu nunca usei droga na minha vida, eu cheguei a usar coisas assim que eu falei assim, nunca na minha vida eu vou pôr a mão nisso. Aí eu falei para ele assim, então, é porque agora o inimigo ele tá te dando uma coragem maior do que a que você tinha. O inimigo tá te fazendo chegar a um lugar que você sempre prometeu para você que você nunca ia pisar nesse lugar. E aí agora o preço tá para você se livrar é alto. Foi quebrar a perna, foi perder o carro, foi terminar o relacionamento, começou um monte de coisa desmoronar. Porque é uma pessoa que ainda uma coisa é você ser escravizado. Puxa, cara, eu sou viciado em
ouvir até hoje, cara. Puxa, eu tenho problema com isso nessa área. E outra coisa é quando a pessoa gosta disso. Então, muitas vezes, a gente tem que falar, Senhor, meu coração, ele tende a isso. Tira isso do meu coração, eu não quero mais ter esse comportamento. Porque talvez você está só numa continuação do seu ano de 2024. Talvez você olhe para o seu ano de 2024 e foi um ano que você fala, puxa, aconteceu isso, não queria nem ter vivido ele. Só que mudar um ano do dia 31 para 1 não quer dizer nada, não existe um mistério. No entanto, que tem cidades aí acho que é na China, que lá o calendário chinês é outra, o povo vive tudo de outro jeito. Então não quer dizer isso. Enquanto para você está mudando alguma coisa aqui, outros estão vivendo a mesma coisa. Não quer dizer nada, é só um número, é só uma data. O que muda mesmo são as nossas atitudes. Então você hoje está tendo a clareza de que Deus quer fazer algo na tua vida, e nada melhor do que começar agora, em janeiro, para que você tenha um final de ano e fala, Deus, olha o que o Senhor fez na minha vida em 12 meses. Olha aquilo que o Senhor preparou, eu me posicionei e realmente o Senhor fez a diferença. Então, quando a gente se abstém, tira o pecado da nossa vida, ou você pelo menos fala, Senhor, eu não sou santo, mas me ajuda nisso. E você dia após dia coloca a tua vida nas mãos do Senhor, Deus, ele vai te ajudar. Eu confesso, eu falo que eu tenho um tio que ele viveu nas drogas durante 25 anos. Sabe como ele foi liberto? Ele já tinha se convertido e ele não conseguia largar o cigarro. Ele tinha morado até na rua, ele usava crack e tudo mais. Ele chegou e falou assim, Senhor, ele encostou na grade da cadeia, preso há 7 anos, e falou, Deus, consegui tudo, mas até aqui, Deus, eu não consigo parar de fumar, Deus. Existe algo dentro de mim, um vício que eu não consigo largar. Ele fala que depois daquele dia ele nunca mais teve vontade. Deus colocou um sentimento até que ele tem ânsia, assim, quando ele chega perto. Sente o cheiro. Então chega uma situação que Deus fala assim, até aqui que você conseguiu ir? Se livrou das drogas, na raça, buscando a Deus. Agora você não consegue? Então agora é comigo. Mais uns diagnósticos aqui que Deus está te mostrando, se você ainda está perdido ainda ou não. Falta de perdão, meu irmão. Hoje, até os blogueiros na internet estão te ensinando, não, você precisa perdoar, isso aí te faz mal, você fica com raiva da pessoa e tudo mais. Você fala, até a internet hoje, as pessoas do mundo estão te ensinando isso. Que você não tem que levar isso. Se você não consegue também perdoar alguém, põe nos pés do Senhor. Porque a Bíblia lá fala assim, Jesus, ele deu uma resumida nos 10 mandamentos, e ele fez em 2, fala assim, ame ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Então, Deus, ame ao Senhor. E ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se você se livra, você fala, Deus, eu consegui perdoar a pessoa, em nome de Jesus me ajuda. Então, você está amando ao teu próximo. O problema é quando você não consegue amar como a ti mesmo. Porque tem pessoas que conseguem perdoar o vizinho, conseguem perdoar, mas não conseguem se perdoar. Talvez são situações que te levaram a você estar aqui hoje, que você fala assim, cara, por que eu tomei aquela decisão no passado? Por que eu saí daquela empresa? Por que eu entrei naquele relacionamento que, olha, destruiu minha vida? Por que Deus, eu abandonei isso? Por que eu não me acheguei ao Senhor antes? E hoje, olha, eu podia estar diferente. Olha tal pessoa que começou comigo ao meu lado. Então são situações assim que a gente coloca na nossa vida e a gente fala assim, cara, a gente não consegue muitas vezes nem se perdoar. Tem situações que a gente fala, meu Deus, como que eu pude errar tão grave assim? Eu fui tão ignorante, a ponto de, hoje eu consegui enxergar isso e falar, meu Deus, as pessoas hoje não conseguem voltar para Jesus por causa disso. Porque muitas vezes elas estão presas a atitudes que ela teve ao passado. Pessoas que não conseguem se perdoar. Então o Senhor hoje, ele fala assim, esse fardo aí na tua vida, eu quero tirar isso aí. Porque da mesma forma que eu te levo a você perdoar alguém, eu sou um Deus também que te perdoa, e você também precisa se perdoar. Aceitar que você é um ser humano. Você vai errar, irmão, e não é a última vez. Se você errou hoje, amanhã você pode errar de novo, e você vai continuar errando. O que a gente não pode é parar. Tem algo que eu falo assim hoje, que graças a Deus tem coisas na nossa empresa que a gente faz hoje, que a gente fala assim, graças a Deus eu errei no passado, porque se eu não tivesse errado, eu ainda estar fazendo isso aqui hoje. Porque o que as pessoas fazem? Muitas pessoas nem tentam. Não, nem vou tentar, porque isso aí, pessoa fez, deu errado e tal, mas você já tentou fazer de outro jeito, você já colocou nas mãos de Deus. Tudo isso é diferente. Outro diagnóstico, memórias do passado. O inimigo hoje, o que ele mais quer, meu irmão, é escravizar a tua mente.
Você consegue entender isso? O inimigo hoje, ele quer, o que ele mais quer não é, a gente fala assim, o inimigo hoje, ele não quer simplesmente matar um pastor. Não é esse o objetivo principal dele. O primeiro é envergonhar, o primeiro é colocar situações que a pessoa assim, ela não aceita que ela errou, e ela continua tentando fazer daquele jeito, e aí ela leva um monte de pessoa aí pro mundo junto com ela. O que ele quer fazer primeiro é te envergonhar, meu irmão. Ele quer que essas situações do teu passado ainda continuem na tua mente, para que você não viva aquilo que Deus tem, para que você chegue e fale, olha, eu tô com 30, 40, 50 anos, e não vivi nada, não tenho nada na vida, e não sei o que. É isso que o diabo quer. Escravizar a tua mente para você ficar assim, preso o resto da tua vida. E Deus, ele fala assim, tem um menino, eu coloquei até um exemplo aqui depois, mais para baixo, que eu ia falar dele. O menino na minha empresa, o Natan, eu dou exemplo dele para todo mundo lá dentro mesmo. Porque, cara, ele é um dos mais novos. Ele ganha assim, um salário razoavelmente assim bom. E eu falo assim, de todos eles, ele é cristão, ele está namorando, já assim, já está preparado para casar, está tirando a habilitação dele de carro e moto, comprou um apartamento. Eu falei assim, mas como que você conseguiu fazer isso? Porque ninguém consegue fazer isso. Assim, o cara simplesmente se posicionou. Pessoas que são muito mais velhas que ele lá, eu falo assim, cara, limpa teu nome que você sujou com R$ 50 que você não limpou até hoje. Para você ter um pouquinho de crédito, para você estar podendo viver algo assim. Tem pessoa que fala assim, não, até hoje eu não consegui minha casa, não consegui meu carro, não sei o quê. Mas você não se planejou em nada para isso. O cara tem 22 anos, tá fazendo isso. Ele me explicou, ele falou assim, olha, ele deu não sei quanto de entrada, nem é uma entrada de apartamento. Uma parcela tá pagando, pronto, o novo é dele. E quantas vezes a gente está, às vezes, sofrendo por situações que a gente olha assim e fala assim, tudo o que precisava é uma atitude sua, não é de Deus. O imóvel Deus preparou, a condição Deus preparou, mas o posicionamento, se alinhar em Deus, arrumar uma mulher ali que, vai somar com ele. O cara tem 22 anos. E muitas vezes eu hoje com 30 pessoas, a gente muitas vezes reclama de coisas que a gente, puxa, eu não tenho, e o mundo não é justo comigo. Meu irmão, o mundo não é justo mesmo. Se nós não nos posicionarmos e não buscar um refúgio em Deus, para, agora Deus, fiz minha parte, agora é com o Senhor. Não dá, não vai, a vida não anda. Outra questão, quando nós temos uma visão distorcida, meu irmão. Muitas vezes você é a pessoa que está buscando a Deus. Só que a incredulidade ainda... Você fala assim, não. Uma coisa é a pessoa ali, né? Realmente ali a pessoa ter família, pai, mãe. Eu nem isso tive, mas não sabe nem onde eu nasci. A sua incredulidade anula a tua fé. A sua incredulidade, muitas vezes, daquilo que Deus usa o irmão do lado que fala, nossa, eu orei. Isso hoje o irmão me confirmou. E mesmo assim você não consegue ir lá tomar uma atitude e fazer. Você não consegue ir lá tomar um posicionamento e ir lá e fazer. A tua incredulidade, ela está tão assim acima da sua fé que você precisa urgentemente enterrar isso. Quando a gente fala dessa questão assim, nós temos uma visão distorcida, que é sobre você ter sua incredulidade acima da sua fé. E eu estava lendo aqui, e eu vi até um podcast, né? Que o pastor estava falando sobre quando você tem a ausência da fé genuína. Qual que é a fé genuína? Aí eu anotei a frase que ele falou. Ele fala assim, é pedir a Deus... A fé genuína é aquela assim, é quando você pede a Deus sabendo o que Ele pode fazer, mas você continua fiel a Ele, mesmo que Ele não faça. Então assim, Deus, eu creio no Senhor. Eu creio na força do Teu poder, creio que o Senhor pode fazer isso na minha vida, sei que o Senhor vai fazer, mas e se Deus não fizer? Se Deus não fizer, qual que vai ser o teu posicionamento? Uma das coisas que mais marcaram a minha vida, então o louvor, quantos conhecem aquele louvor que fala assim, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, levanta a mão. Esse cantor, ele fez esse louvor, e ele fala que quem fez esse louvor junto com ele foi a mãe dele. Sabe como a mãe dele foi morta? Dentro da igreja, limpando a igreja, entrou um cara transformado, com problema psicológico, nu, e matou ela a paulada.
Sabe qual foi o posicionamento dele no outro dia? Senhor, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Eu vou continuar te servindo do mesmo jeito. Se foi assim que o Senhor quis levar minha mãe, amém. E continua fazendo a obra. Se Deus fizer na tua vida, glória a Deus, é um grande testemunho. Mas e se Ele não fizer? Qual que vai ser agora o nosso comportamento? Quando aquilo que a gente quer, Deus dá um não. Não, não vou fazer. Eu sei o que é melhor para você. Eu estou te poupando disso. Uma coisa que eu aprendi com Deus, eu falo assim, olha, quando Deus nos poupa, ou Deus nos permite viver algo, sabe, muito ruim, eu vou falar uma coisa para você, Deus está te poupando ainda do pior. Deus está te poupando ainda do pior. Nossa, mas isso podia ser pior. Porque se Deus não te amasse, meu irmão, Deus vai te moldar mesmo. Deus, Ele é aquele pai assim, sabe, que, vai te dar uma surra quando você precisar, vai te dar uma bronca, te deixar de castigo, mas é pro teu bem, meu, porque Ele sabe que quando você crescer, você vai ser um homem, uma mulher de Deus. Ele vai ser uma pessoa que você fala assim, o que eu não vivi, você vai viver. Então são situações da nossa vida que a gente olha e a gente fala assim, Senhor, eu quero estar alinhado com o Senhor. Você consegue entender que Deus não livrou o seu próprio filho Jesus? Deus, Ele livrou o próprio filho dele, Jesus, de Herodes, quando era pequeno, que Herodes, quando ficou sabendo, tá nascendo aí aquele que vai pisar na cabeça do diabo. Ele falou, não, vou matar todas as crianças. Deus guardou Jesus, mas Deus não guardou Jesus de Pilatos, para ser crucificado. Então é nessa hora que a gente olha e fala assim, Senhor, eu vou contigo até onde o Senhor me levasse. Mas o Senhor hoje, Ele também quer nos trazer um remédio, para que a gente saia daqui e fala, Deus, eu vou me preparar para viver as suas promessas. Eu vou me preparar para viver aquilo que o Senhor tem na minha vida. E um dos remédios, nada mais coisa muito simples, planejamento. Como que você vai terminar? Como você vai estar em dezembro? Em janeiro do ano que vem, como é que você vai estar, irmão? Você não sentou para fazer sua conta? Você só começou o seu ano? Hoje, assim, graças a Deus, minha empresa, agora a gente mudou a questão dos impostos da empresa, a gente saiu do Simples Nacional, entramos agora no lucro real, é tudo mais trabalhoso, tudo mais difícil, mais anotado, algo mais profissional. E uma das coisas para você comer, que hoje eu tive que fazer, minha esposa sentar e falar, a gente precisa passar para a equipe como que a gente vai estar, o que a gente vai fazer esse ano. O que a gente vai fazer, o que a gente vai investir, para onde a gente vai. Porque assim, as pessoas, para se manterem motivadas lá dentro e quererem crescer, porque lá a gente ensina o quê, meu irmão? Se Deus abrir uma porta de emprego melhor para você, vai, Deus abençoe. Meu irmão, aqui, se Deus colocar na tua mente que você é empreendedor, fica aqui o tempo que é e vai, Deus te abençoe. Mas as pessoas com espírito de crescimento. E é assim que uma empresa hoje, graças a Deus, a minha tem crescido dessa forma. Então, assim, a gente olha e fala, puxa, eu tive que me preparar. Tive que falar assim, em dezembro do final do ano a gente vai estar assim, faturando isso, vendendo isso. E ir atrás de estudos e de preparo para fazer isso acontecer. Eu sempre tive na minha vida ao longo assim, final do ano, eu vou ler tantos livros, eu quero comprar isso, eu quero ir morar em tal lugar. Eu colocava assim, Deus fazia, meu irmão. Mas a gente fazia por onde, trabalhava e colocava nas mãos do Senhor e buscava a Deus. E muitas vezes o que falta na nossa vida é um planejamento. Em Provérbios 21:5 fala assim, os pensamentos do prudente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado tão somente para a pobreza. Então todo aquele que se puxa, é prudente, aquele que se prepara para viver as promessas de Deus. Porque você se prepara para viver as promessas de Deus, mas você tem que se preparar porque o dia mal chega. Irmão, você está numa igreja aqui que tem agora 7 meses, mais ou menos. Irmão, tem extintor aqui. Tem igreja que até hoje não tem extintor. Sabe o que é isso aqui? É prudência. Você está numa igreja praticamente de madeira. Isso aqui pode pegar fogo, pode ter acidente. Sabe o que é isso? É ser prudente. É falar, Senhor, sabe o que é isso aqui? É prudência, estou fazendo a minha parte. O Senhor vai guardar? Eu creio que vai guardar. Nada vai tocar aqui esse lugar, e nem sua casa, nem nada. Mas assim, isso é prudência. Isso é uma fiscalização, entrar aqui e falar assim, aqui eu não vou te pagar propina, porque aqui está tudo certo. Aqui não tem nada errado. O problema é que hoje o brasileiro faz isso. O brasileiro hoje não faz aquilo que ele tem que fazer e depois sai pagando coisa que não é para ele pagar. Pagando gente que não é para ele pagar. Aí depois fica na mão de quem? Fica na mão dos outros.
Eu com a minha esposa, graças a Deus, degrau após degrau, assim, no nosso trabalho, a nossa vida, a gente vai saindo da mão dos outros. Sabe quando você tem, nossa, é só esse fornecedor que eu tenho, meu Deus do céu. Aí Deus vai te abrindo a porta, você tem outros fornecedores, você fala, ô filhão, agora você diminui o preço aí que você tá me extorquindo um pouquinho, você diminui o preço porque agora eu tenho outro para comprar. Então vamos parar com isso agora. Você começa a sair da mão dos outros. E Deus quer te fazer assim, fica só numa mão, fica na mão de Deus, irmão. Deus vai te colocar nos melhores lugares, nas melhores oportunidades. Porque milagre, meu irmão, milagre é isso. Milagre é você fazer a tua parte. Aí aquela porta que não abre para ninguém, Deus vai abrir para você. Isso é um milagre. O ímpio não vive isso. O ímpio, ele pode trabalhar e conquistar as coisas sim. Você vai ver muito ímpio andando com um carro melhor que o teu, morando numa casa melhor que a sua. Só que se esse ímpio, ele já está vivendo isso, se ele estivesse na presença de Deus, meu irmão, se ele estivesse usando tudo aquilo que Deus está confiando nas mãos dele, para usar para a honra e para a glória de Deus, meu irmão, aí é outra coisa, ele ia estar num patamar talvez muito mais elevado. O diagnóstico do planejamento, o que acontece? Muitas pessoas pensam que você estipular uma meta para a tua vida, da onde você quer chegar, isso não é prazeroso, isso não é necessário. E muitas vezes é o que te faz muitas vezes ficar rodando em círculo. Muitas metas que a gente coloca para a nossa vida, para a gente viver, a gente muitas vezes desacredita exatamente porque as experiências dentro da nossa casa foram ruins. Sabe aquela pessoa que ela não sonha em casar? Eu te garanto, ela não sonha em casar porque o casamento dos pais dela não é bom. Porque ela vê a discussão, as agressões dentro de casa, o pai que chega assim, o pai que trai a mãe. Tem um monte de gente assim hoje, meu irmão. Aí você fala assim, aí você olha para aquela jovem, para aquele jovem, ele quer estar na balada, quer estar com os amigos, não quer levar nada a sério, porque ele fala assim, cara, você é louco, casar para viver essa vida aí, eu não quero. E aí Deus fala assim, não, meu irmão, eu tenho uma pessoa preparada para você, eu tenho algo de Deus para você, eu tenho uma pessoa te esperando, só que você, o que você precisa fazer? Puxa, se posiciona nos caminhos do Senhor. Pô, olha, meu, você quer uma pessoa preparada para você, bênção? Assim, a mulher, ela quer aquele cara, puxa, meu, nossa, inteligente, que fala inglês, que é bonito, que não sei o quê. Aí fala assim, tá, assim, o cara forte, maravilhoso. Ah, tá, assim, mas ela não se cuida, mas ela não se prepara. Aí você fala assim, que vai ficar desproporcional isso. Um homem muito preparado para uma pessoa despreparada. Então nós precisamos também nos preparar. Automaticamente as conexões acontecem. Automaticamente, aquilo que Deus preparou para a tua vida começa a se aparecer na tua frente. E você fala assim, nossa, eu nunca prestei atenção, nunca vi isso. Só que muitas vezes não falta Deus, falta um pouco da gente. E agora, eu quero te ensinar como cumprir esse planejamento que a partir de hoje, que até o final do ano você vai fazer para a tua vida. Cria, não ignore isso não. Chega na tua casa, a minha esposa, ela sempre conta um testemunho que ela pega o passaporte dela, que ela tinha recebido uma negação do visto 2 vezes, e a gente estava separado ainda, e ela fala assim, ó, Deus falou assim para ela, ó, coloca aí daqui 1 ano, você vai estar no lugar que você queria, que você sempre sonhou, nos Estados Unidos, tal, não sei o quê. Depois de 1 ano, então a gente, ó, ela estava com 2 vezes o visto negado, e nós estávamos separados. Daqui 1 ano, ela estava com o visto aprovado e nós estávamos se casando em lua de mel lá. Então você entende que tem situações assim que quando você se planeja, você escreve, aquilo ali você está testificando. Tem pessoa que fala assim, ó, não, eu vou me casar, é verdade, eu vou assinar um atestado de pobreza lá, para não ter que pagar a taxa. Irmão, você está assinando. Sabe o que você está fazendo? Você está declarando sobre a tua vida. Muitas vezes aquilo que você fala, aquilo que você declara, aquilo que você está assim, não, é isso mesmo, vou me fingir de pobre, não, eu sou pobre, não, eu não tenho dinheiro não. Não, para de se comportar assim. Se comporta como uma pessoa vitoriosa. Tem pessoa assim que você fala assim, meu, a Beatriz fala assim, meu, ó, não faz isso não que é perigoso a gente pedir dinheiro. Eu falei assim, ó, Beatriz, se me pedir dinheiro eu não vou emprestar dinheiro, porque eu não empresto dinheiro para os outros. Você quer arrumar um refúgio? Busque em Deus. Que agora, aí eu falo assim, eu abençoo. Porque tem um monte de amizade hoje que quebra por causa disso, viu? Então você toma cuidado com aquele que você empresta dinheiro. Ensina a pessoa a buscar Deus. Não, mas eu não tenho o que comer, então eu vou te abençoar
abençoar, para Deus te dar comida. Aí você fala assim, então, ó, eu vou te dar aqui, ó, R$50, Deus abençoe. Agora eu vou te ensinar uma coisa. Chega na tua casa, põe a mão na tua geladeira, nos teus armários vazios e fala, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, até o final dessa semana, até o dia de amanhã, o Senhor vai fazer um milagre. Irmão, Senhor, eu tenho certeza que aqui, ó, ou você já ouviu, ou talvez você é uma das pessoas que já foi abençoada por alguém assim, que fez uma compra e levou na tua casa. Isso aí eu te garanto. Então, assim, são situações que hoje nós vamos aprender também assim, como cumprir esse planejamento. Primeiro, gerencie seu tempo, irmão. Você tem rotina na tua vida, horário para acordar, para ir dormir. Eu não estou te ensinando nada espiritual. Eu estou te ensinando talvez algo que é só você começar a praticar na tua vida. Sem Deus já ia dar uma grande diferença. Com Deus, irmão, mais ainda. Um tempo para ler a Bíblia. Uma coisa que eu aprendi, a gente fala assim, puxa, a gente tem 24 horas do nosso dia. A gente tira metade disso aí, 8 horas dormindo, o resto você está trabalhando, aí você não tem tempo, 1 hora para se cuidar, porque eu cobro isso também, eu falo assim, pô, você não tem tempo para se cuidar? Fazer uma academia, fazer qualquer coisa, andar na rua. Você não tem tempo para tirar um tempinho para Deus, para orar, para ler a Bíblia, para buscar o Senhor. Como que a gente muda a nossa vida se a gente não fizer isso? Não tem mudança. Tem tudo hoje na nossa vida tem um preço. Alguém aqui já emagreceu já comendo pizza? Ó, vou comer pizza todo dia, lanche, e eu vou emagrecer. Não existe isso. Alguém aqui conseguiu já ganhar muito dinheiro deitado em casa? Porque até quem trabalha, até traficante hoje tem que trabalhar, irmão. É errado o dinheiro? É errado, é ilícito. Mas ganha dinheiro, trabalhando, tem que se virar. Então assim, hoje a gente tem que fazer, tudo tem um preço na nossa vida. A gente não pode querer intimidade com Deus se a gente não busca Deus. Você não pode querer ter, nossa, Deus vai fazer isso na minha vida. Mas nem na igreja a gente vem. Nem no culto, nem fazer parte daquilo, do ambiente onde envolve o Senhor. A gente quer continuar andando muitas vezes com companhias erradas, com pessoas erradas. Deus fala assim, meu, anda com quem é mais crente que você. Com quem já venceu. Você está andando com um monte de gente que só te influencia para baixo. Com gente que não te acrescenta em nada. Com uma amizade que até hoje a pessoa... Tipo assim, cara, eu tenho um amigo... Irmão... Eu vou falar uma coisa pra você, é triste isso, viu, irmão? É muito triste. Você estudar durante 7 anos com uma pessoa, num colégio bom, o cara não quis fazer nada, o cara era profissional de handball, jogava muito na seleção brasileira, pra você ter ideia. Saiu da escola, começou a usar droga, só balada, festa, não sei o quê. Eu saí da escola, fui fazer faculdade, casei, montei meu negócio fazendo, e um dia essa pessoa vinha te pedir emprego, só que essa pessoa era uma pessoa realmente extremamente inteligente. Tinha tudo para ter passado uma faculdade assim, federal, fácil. Só que assim, as atitudes, o comportamento não tava nem aí. Vou falar, irmão, isso é triste, irmão. É triste você falar assim, caramba, olha que potencial. E a pessoa hoje chega e fala assim, caramba, mano, hoje... O cara era para estar 10 vezes melhor que eu e hoje o cara tá vindo vir pedir ajuda porque ele se posicionou errado. Porque o cara brincou na hora que era para ter levado a sério. Então são coisas na nossa vida assim que você precisa hoje acreditar que é possível. Ter fé no Senhor. Você precisa hoje receber, aceitar essas metas, aquilo que Deus falou assim, ó, com amor, recebê-las com amor e falar, Deus, eu vou fazer, Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus, eu coloquei aqui assim, ó, alguns planejamentos que é onde Deus tem interesse. Isso eu tô falando, tudo que eu falei até agora é para tua vida pessoal, irmão. Mas existe algo em Deus para que assim, se você fizer isso, aí agora é Deus que vai investir. Uma coisa é você querer ganhar dinheiro para você comprar tua casa, comprar teu carro novo e colocar teu filho numa escola. Puxa, Deus também quer te ver feliz. Ele é teu pai. Mas uma coisa é quando você fala assim, Senhor, abençoa a minha empresa para eu poder, Deus, abençoar a tua casa, Deus. Para eu poder, olha, Deus, em nome de Jesus, para nunca faltar nada, ficar tudo cada vez melhor e poder abençoar vidas e poder, sei lá, ajudar um orfanato, ajudar um lugar. Ah, meu irmão, aí você mexeu no ponto fraco de Deus. Aí Deus fala assim, peraí, que agora aquilo que você está pedindo não é para você. É para você ser um canal na vida das pessoas. Aí é quando você olha assim para Deus e fala assim, Senhor, Deus, muda a minha vida, Deus. Eu quero ser um testemunho para minha casa. Não quero que o Senhor mude a minha vida só por mudar, para eu... Não. Quero que o Senhor mude a minha vida porque, puxa, meus pais não conhecem o Senhor. Eu quero ser um canal de bênção na vida deles.
Meu irmão, a minha avó, sei lá, 50 anos atrás aceitou Jesus. Hoje toda a minha família, a parte da minha mãe e do meu pai, até que veio depois, todos são cristãos, irmão. Então, assim, são coisas que talvez vai começar por você. Talvez você pode ser a diferença na tua casa. E hoje Deus assim fala assim, Deus, é você orar para Deus e falar assim, ó Deus, hoje eu quero me planejar para eu ser um bom testemunho dentro da minha casa. Porque vir na igreja, levantar a mão, não quer dizer nada, irmão. Se a tua mãe, teu pai fala assim, você continua rebelde, você não continua me obedecendo, me desrespeitando. Você mora com teu pai e tua mãe, você não quer seguir as regras da casa dele. Então são coisas assim na nossa vida que a gente fala, Senhor, eu preciso ser um bom testemunho. Sabe o que nós precisamos hoje? O Gabriel fala que eu dou uns exemplos bons. Eu vi esse daí, eu falei, esse eu vou anotar mesmo. Faz muito tempo, eu lembrei. Deus, ele investe quando você, nos planos que te fazem lutar pelo que realmente importa. Aí tem um exemplo que eu vi, muito maravilhoso, que fala assim, ó, se eu falar pra você, por exemplo, as mulheres, se eu falar, deixa eu cortar teu cabelo agora aqui, assim, ó, você deixaria? Sim ou não? Não. Agora fala assim, ó, você só tem duas opções agora. Ou você deixa eu cortar teu cabelo, ou você deixa eu cortar teu dedo. O que você vai fazer? Então corta o cabelo. Por quê? Porque o cabelo cresce, né? Não dói, né? Aí assim, o problema é que assim, hoje as pessoas estão fazendo ao contrário. As pessoas estão lutando pelo cabelo e estão deixando cortar o dedo. O que significa isso? É quando a pessoa, ela tá assim, ó, ela tá lutando pela empresa, para dar certo. Só que ela tá perdendo o casamento. É quando a pessoa tá lutando para ser respeitado, para ser famoso na internet, para ter um monte de seguidor, mas a família dela mesmo não respeita ela, é um mau exemplo. É quando o homem, ele quer, ser respeitado na empresa, pelos amigos, não, sou macho, sou não sei o quê, tal. Só que a própria esposa não admira ele, os filhos não obedecem. São pessoas que muitas vezes estão trocando aquilo que realmente importa, por aquilo que, na mentalidade dele, é o mais importante, mas é algo fútil. É algo que... Tem hora que a Beatriz fala assim, você não fala desse jeito. Eu falo assim, mas o que eu falei foi errado? Ou isso aí pode atacar um pouquinho aquele que não faz isso? E é o certo. Eu falo, então eu falo assim, então o problema é dessa pessoa, pode pensar bem mal de mim, não tô nem aí. Porque se eu sei que é certo, porque eu vivo, eu prego o que eu vivo. Então assim, se eu sei que é certo, eu falo, então, se alguém não gostar, não tem o que fazer. Deus colocou isso na minha boca pra eu falar. Vou falar. Né? Sem arrogância eu falo isso, tá, irmão? Mas assim, são coisas que muitas vezes assim a gente deixa de fazer aquilo que realmente é essencial para a nossa vida. É como eu disse desse amigo meu, eu falo, o cara tinha tudo, para chegar, e hoje tá, como eu tenho amigos meus, que naquela época que eu me esforçava para tirar uns 5, os caras tiravam 8 sem estudar. Eu tenho um amigo meu que uma vez ele estava dormindo na sala, a professora, ele era muito inteligente, passou em 4 faculdades federal. Não atrasa não, eu. Passou em 4 faculdades federal. Ele tava dormindo assim, ó. Dormindo, tava nem aí. A professora veio, daquelas professoras vem, pau na mesa. O que eu tava falando? Ele só levantou assim, olhou mais ou menos. Ele explicou, ela virou as costas e foi embora. Mas assim, e esse um desses amigos era meu. Era esse outro rapaz assim, que hoje, né, veio pedir uma oportunidade. Você podia estar melhor. Como esse outro amigo meu hoje está engenheiro numa empresa gigante, multinacional. A pessoa podia estar vivendo isso. Só que as atitudes, foi se importar com aquilo que realmente importava. Foi se importar com aquilo que era tudo fútil, que era tudo passageiro, não ia fazer ela chegar em lugar. E muitas vezes tem situações na nossa vida que a gente faz isso. Nós precisamos ter plano de crescer, meu irmão, intelectualmente. Talvez você tenha ouvido muito, hoje não vale a pena fazer faculdade não, que não sei o quê. Não, vai fazer faculdade, irmão. Vai fazer um curso, vai se preparar para alguma coisa. Não aceita. Uma coisa que eu vou falar para você, ó, Deus não gosta de gente acomodada, irmão. Não gosta. É você parado. Quantos anos já faz que você está sentado na cadeira e você nunca saiu para fazer alguma coisa para... Deus não gosta disso. Deus está... Eu vou falar uma coisa para você. Você pode estar sendo salvo, tudo mais. Mas
está alegrando o coração de Deus. E uma coisa que eu vou te falar, comece a se preocupar dessa forma. Para de pensar se aquilo que você está fazendo, eu estou sendo salvo, vou para o céu. Irmão, começa a procurar agradar o coração de Deus. Hoje as minhas orações são assim, Deus. Eu não quero saber se música do mundo pode ou não pode. Deus, o que o Senhor quer? Como que eu alegro o teu coração? É ouvindo ou não ouvindo? Ouvindo um louvor. Então ouve um louvor, né? Porque acho que alegra mais o teu coração. Então é isso que eu vou fazer. Pronto, tá explicado. É pecado, não é? Não faz diferença para mim. Não interessa. Então são coisas assim que hoje nós precisamos. Você precisa ter planos de crescer espiritualmente, meu irmão. Sabe qual foi o plano que há uns anos atrás eu tive? Eu falei, Deus, eu estou 20 anos dentro da igreja e eu nunca falei em línguas. Falei, Deus, eu preciso provar isso, porque não faz sentido. O Senhor tem tanta coisa para nos oferecer, a gente se limitar a ser uma pessoa que você fala assim, puxa, nunca abri a boca para falar de Deus para ninguém, nunca senti a presença de Deus realmente, porque eu vou falar para você, a pessoa que está nos caminhos do Senhor, está na igreja, vamos dizer, e ela vai para uma outra religião, desculpa, essa daí não conheceu o Senhor. Ela não teve uma experiência com Deus, porque se ela tivesse, irmão, ela não vai encontrar isso em nenhum outro lugar, nunca. Nunca. Pode ter pregado a vida inteira, pode ter servido, pode ter cantado a vida inteira. Foi pro mundo, beleza. O mundo hoje é tentador. O mundo hoje. O homem, o cara, tem mulher no mundo, tem balada, parece uma coisa maravilhosa. Agora, quando a pessoa se divide para uma outra religião, ela fala, não, irmão, você não. Porque Deus não é religião, Deus é Deus. Então aí tem coisa que fala assim, não, essa pessoa não teve um contato com Deus. Porque se ela tivesse, ela não ia encontrar nada. Nada parecido em nenhum outro lugar. As coisas de Deus, meu irmão, elas precisam ser prazerosas na nossa vida. Hoje, eu coloquei aqui, planos que te fazem você ser um ser humano melhor. Não sei quantos aqui já assistiram, principalmente as mulheres devem ter assistido. Aquela série do Grey's Anatomy, que é uma série de médicos. E lá pro final da série, assim, tem uma cena que um dos médicos, que ele era um cirurgião neurologista, ele vai trabalhar para o governo e ele para de operar as pessoas. Tinha não sei quantas... o cara era muito bom naquilo que ele fazia. Ele vai começar a trabalhar para o governo, em ciência, e não sei o que, e tal. Cara, ele fica longe da família dele, e ele começa... Aí chega uma hora que ele não aguenta e ele volta. E aí ele tá sentado com a irmã dele, ele fala assim, Aí ele fala uma frase que ele fala assim, quando que salvar vidas deixou de ser o suficiente? Você tem noção? Um neurologista, uma pessoa que está com aneurisma, uma pessoa que teve um traumatismo, quebrou, o cara podia salvar a vida das pessoas. Ele foi lá fazer ciência e tal. E aí ele volta, ele tem uma chave que ele fala assim, cara, eu estou fazendo isso há tanto tempo. Aí fala assim, quando que de salvar vidas deixou de ser o suficiente? Quando, meu irmão, que deixou de ser importante hoje uma vida aceitar Jesus? Tem igreja que não faz mais nem apelo, irmão. De verdade, porque eu já fui em alguns ministérios assim. Não faz mais nem apelo. Se você quiser aceitar Jesus, não quiser, sabe o que é isso? Parece que deixou de ser importante. Parece que deixou de ser importante a gente pregar para nossa família que Jesus está voltando. Que se que a pessoa não mudar, ela vai ficar, ela vai queimar no inferno. É bem assim, claro para você entender. Se não mudar, se não fizer, segundo o cristianismo e a Bíblia que a gente acredita, Deus fala assim, se você não aceitar Jesus, não tem motivo para você querer morar com Jesus. Você não quer aceitar Jesus? Você não quer voltar para Jesus? Não faz sentido. Então são situações na nossa vida que a gente fala, Senhor, quando é que deixou de ser importante isso? Quando que deixou, Senhor? Fique de pé no seu lugar. Só que assim... Eu deixei para falar aqui no final. Só que chega o dia, meu irmão, que Deus preparou um encontro para você, como Deus preparou para Saul. Saul, ele é melhor hoje, meu irmão, a gente se perder e hoje estar encontrando Jesus do que viver uma vida inteira perdido. Do que viver uma vida inteira longe dos caminhos do Senhor. Eu não sei como você entrou. Eu não sei como você entrou hoje nessa noite, mas Deus, Ele te trouxe aqui porque Ele te encontrou.
A Bíblia fala que o profeta Samuel, Deus fala assim, ó, Deus fala um dia antes para ele. Fala, vai se encontrar um homem que eu escolhi. E você vai ungir ele. Meu irmão, há 2 meses atrás, irmão, eu estava trabalhando, fazendo as coisas. Só que tinha um azeite me esperando e eu nem sabia. No final de tudo, meu irmão, Deus tem um azeite preparado para você, para poder te usar. Só que isso muito depende das nossas atitudes. Tudo aquilo que eu falei hoje, graças a Deus e pela misericórdia de Deus, Deus me ensinou a viver, a praticar, para poder hoje ter algum fruto de falar, não, eu faço, deu certo isso. Não é aquele coach que te ensina a ter empresa se ele nunca teve empresa. Que te ensina a ganhar dinheiro, mas ele nunca ganhou dinheiro, ele está fazendo vídeo. Deus hoje, Ele quer que a nossa vida seja um testemunho. Porque no final, meu irmão, Deus tem algo preparado, poderoso, para te usar. Quantos aqui talvez não tenham um chamado lá de trás? Fala assim, ó, eu te vejo ganhando vidas. Eu te vejo um pastor. Eu te vejo, ó, um evangelista. Eu te vejo você aqui, ó, no altar adorando ao Senhor, usando o dom que Deus te deu para adorar ao Senhor. Eu te vejo você servindo ao Senhor, fazendo isso, usando esse dom que Deus te deu. Porque talvez o dom que Deus te deu, meu irmão, talvez não seja ser usado na igreja. Tem advogado hoje que Deus deu o dom, a inteligência para ele ajudar pessoas que estão sendo injustiçadas na justiça. Talvez Deus te deu um dom, um amor pela medicina e hoje tem pessoas aí, ó, salvando vidas. Então são situações que Deus ele nos coloca e Ele nos mostra e fala assim, cara, eu quero te usar. Talvez você saiu da sua casa hoje procurando aquilo que você tinha perdido. Mas Deus falou assim, cara, eu te trouxe essa noite aqui porque eu quero poder fazer algo novo na tua vida. Tudo aquilo que você puder fazer para você estar preparado, saia daqui hoje e faça. Não aceite. Você fala, eu não aceito viver mais um ano assim. Esse ano vai ser diferente de todos que eu já vivi na minha vida. Pode o governo falar o que quiser, pode o dólar bater R$20, não interessa. Eu vou viver aquilo que Deus tem para a minha vida, eu vou me posicionar. Porque Deus tem isso para a nossa vida. Você que talvez entrou aqui hoje, e você já provou da fonte, meu irmão. Você já provou dessa água que sai do altar, da presença de Deus. Meu irmão, precisa falar mais o que para você voltar para Jesus? Para você viver um ano diferente. Enterra hoje, coloca nas mãos do Senhor as tuas frustrações. Se você já se frustrou com igreja, com pastor, com relacionamento, entrega nas mãos do Senhor e fala, Deus, eu vou deixar o Senhor fazer algo na minha vida porque eu não estou deixando. Eu só vim aqui hoje para buscar alguém, eu só vim aqui hoje para fazer uma visita, eu só vim aqui hoje porque a pessoa do meu lado aqui ficou me convidando toda hora. Feche seus olhos nessa hora.